Imagine a cena, madrugada de 8 de agosto de 1963, 4h20 da manhã. Um funcionário dos trilhos, pálido de terror, irrompe em uma delegacia próxima à estação de Nome com uma notícia que parece saída de um roteiro de cinema. Minutos depois, o rádio da polícia estala com um alerta urgente para todos os postos: um assalto ousado acabou de acontecer. E o detalhe que deixa qualquer um boquiaberto: eles roubaram um trem inteiro. Não é ficção, não é lenda urbana, é a crônica de um dos golpes mais audaciosos da história britânica, um caso tão espetacular que virou tema de filmes e até hoje fascina quem ouve. Mas que trem era esse? O AP Special, o expresso postal noturno que havia partido de Glasgow às 18h50 do dia anterior, rumo a Londres. 12 vagões, 72 funcionários a bordo e, entre eles, um detalhe crucial: o segundo vagão, logo atrás da locomotiva, transportava nada menos que 2,6 milhões de libras esterlinas em notas, o equivalente a incríveis libra 30 e 40 milhões nos dias de hoje. Uma fortuna que, em questão de horas, estaria nas mãos de criminosos. E o mais intrigante, não eram notas quaisquer. Parte desse dinheiro eram libras escocesas gastas e retiradas de circulação aos fins de semana, enviadas a Londres para serem destruídas. A outra parte? Velhas cédulas de 1 libra esterlina e 5 libras esterlinas do Banco da Escócia, também destinadas à incineração. Um tesouro sobre rodas, protegido de forma quase irônica. Como os bandidos souberam desse carregamento? A resposta vem de um passado sombrio. Bruce Reynolds, líder da quadrilha, ouviu a história anos antes, ainda na prisão, de um companheiro de cela. Este lhe contou sobre os milhões em notas escocesas que viajavam sem grande segurança nos trens postais. Uma ideia germinou na mente de Reynolds: por que não? Saído da prisão, ele começou a planejar o golpe meticulosamente. Mas havia um mistério: quem foi o informante que confirmou o valor exato da remessa, conhecido apenas como Wooster? A polícia nunca descobriu sua verdadeira identidade, apesar das investigações. Um fantasma que garantiu o sucesso da operação. Agora, imagine a segurança desse vagão: 3 funcionários desarmados, sem grades, sem alarmes, sem câmeras. Afinal, estávamos em 1963, uma era sem celulares, sem internet, sem vigilância eletrônica. Os ladrões conheciam cada brecha. Sabiam, por exemplo, que os vagões blindados estavam em manutenção, deixando o trem vulnerável. E não era por acaso: a rede ferroviária britânica vivia um caos. Poucos meses antes, o governo havia anunciado o fechamento de 2.000 estações e a demissão de 68 mil trabalhadores. Greves, protestos e uma imprensa furiosa pintavam o cenário perfeito para um crime perfeito. A execução? Um primor de planejamento. Às 3 da manhã, enquanto o trem cortava a escuridão, o maquinista avistou um sinal vermelho, sinal de perigo. Parou imediatamente. O que ele não sabia é que aquele sinal era uma armadilha. Os bandidos tinham coberto o sinal verde com um saco preto e instalado um falso vermelho, alimentado por uma bateria. Enquanto o auxiliar do maquinista saía para investigar, eles cortaram os fios telefônicos ao longo da linha, isolando o trem. Ao voltar, o auxiliar encontrou a cabine invadida. O maquinista resistiu, levou uma pancada na cabeça e desmaiou. O plano era levar o trem até o Bridge of Mear, um local estratégico a 800 metros dali, onde aguilhoado por um cúmplice treinado, um ex-maquinista que, no entanto, entrou em pânico ao lidar com uma locomotiva desconhecida. Tiveram que acordar o maquinista ferido para concluir a manobra. Enquanto você reflete sobre essa história de audácia e precisão, aqui vai uma verdade inegável: o sucesso, seja no crime ou nos negócios, depende de 2 pilares: informação e execução. E se você quer se dedicar ao que realmente importa no seu negócio, deixe os números e a burocracia com quem entende do assunto. A Moidelo é uma equipe de especialistas pronta para transformar sua contabilidade em um processo ágil, seguro e estratégico. Não perca tempo com papelada, prazos ou a complexidade das leis tributárias. Com um time que inclui contadores, advogados e consultores fiscais, você ganha mais do que organização: ganha economia legal de impostos, otimização de processos e tranquilidade para focar no que faz seu negócio crescer. Não é à toa que a Moidelo está entre as 3 maiores empresas de consultoria do país, com dezenas de milhares de clientes satisfeitos. Aproveite agora, agende uma consulta gratuita pelo link na descrição ou pelo QR Code na tela.
E não se esqueça, use o código MINAEVA ao contratar e garanta 25% de desconto nos serviços de contabilidade terceirizada e gestão financeira. O sucesso do seu negócio começa quando você delega o que pode ser feito por especialistas. Deixe a contabilidade com a Moidelo e ocupe-se do que você faz de melhor. Afinal, como diz o ditado, quando você ama o que faz, o trabalho se torna prazer, e os resultados, inevitáveis. Este não é um simples assalto, é uma obra-prima do crime organizado, planejada com a precisão de um relógio suíço e executada por uma equipe que parecia sair de um filme de Hollywood. Imagine a cena: um trem parado no meio da noite, cercado por 16 a 18 homens determinados, cada um com um papel definido na sinfonia do caos. Não eram amadores. Eram profissionais que, em menos de 20 minutos, transformaram um vagão blindado em um cofre aberto, imobilizaram os funcionários da Royal Mail como se fossem peças de xadrez e, com uma eficiência militar, esvaziaram o conteúdo, 2,6 milhões de libras esterlinas, o equivalente a mais de 60 milhões em valores atuais. Mas como? Com uma logística que envergonharia até os melhores estrategistas. Os bandidos não apenas roubaram o dinheiro, eles desapareceram com ele. Usaram 2 Land Rovers idênticos, com a mesma placa, BMG 757, para confundir as autoridades, enquanto o verdadeiro tesouro seguia em um caminhão Ocean Loader rumo a um esconderijo preparado meses antes, a Fazenda Leyers, alugada sob falso nome. Lá, o butim foi dividido em 17 partes iguais, cerca de 150 mil libras por cabeça, ou 3 milhões hoje, além de bônus para motoristas, informantes e demais cúmplices. Um plano tão bem orquestrado que, se não fosse pela ganância humana, poderia ter dado certo. Porque, sim, eles quase conseguiram. Os bandidos monitoravam as comunicações da polícia em tempo real, ouvindo pelas ondas de rádio enquanto os agentes, desesperados, tentavam decifrar o que havia acontecido. Os funcionários da Royal Mail, amordaçados e amarrados, deram depoimentos que só confirmavam o óbvio: aquela quadrilha não era de brincadeira. A polícia concluiu que os criminosos tinham um plano de 2 semanas de esconderijo, mas, ao perceberem que as buscas se intensificavam, reduziram o tempo para apenas 2 dias. Um erro? Talvez. Ou apenas a prova de que, mesmo os melhores planos, dependem da sorte. E quem eram esses gênios do crime? Não eram qualquer marginal, eram especialistas, cada um com um talento único para a operação. Bruce Reynolds, o cérebro por trás do plano, era um ladrão de alta classe que passou anos estudando cada detalhe. Ex-presidiário, trabalhava em uma loja de antiguidades, com a fachada perfeita para um homem que, nas sombras, arquitetava o maior roubo da história britânica. Seu cunhado, John Daly, foi seu primeiro recrutador, mas o verdadeiro mestre das operações era Gordon Goodwin, o cérebro da equipe. Um profissional com conexões no submundo que já havia assaltado um carro forte no aeroporto de Londres, faturando 62 mil libras, dinheiro que, ironicamente, ajudou a financiar o Great Train Robbery. Charlie Wilson, o homem silencioso, era um fanático por carros e o responsável por garantir os veículos de fuga. Ronald Ambustera Edwards, ex-militar e dono de um pub, era o conectador, seu estabelecimento era o ponto de encontro de criminosos, onde se negociava desde antiguidades falsas até apostas ilegais. Brian Field, o advogado que defendia bandidos e, segundo rumores, os entregava para serem roubados, completava o time com sua rede de informações privilegiadas. Mas o verdadeiro segredo do sucesso? Um informante interno da Royal Mail, conhecido apenas como Ostrich a Avestruz. Ele sabia exatamente quando, onde e como o dinheiro seria transportado. Sem ele, o assalto jamais teria acontecido. E então havia Roy James, o piloto de fuga, especialista em direção de alta velocidade, com talento essencial para escapar com milhões em sacos. Roger Corddry, o gênio da eletrônica, foi quem sabotou o semáforo com um simples saco preto e uma lanterna vermelha, forçando o trem a parar no local exato. E os músculos da operação, Robert Welch, Thomas Visby, James Hussey, Dennis Pembroke e Ronald Ambiggs, este último, o mais famoso, que anos depois se tornaria uma lenda ao fugir da prisão e viver como foragido no Brasil. Mas a polícia não ficaria para trás. Em sua busca desesperada por pistas, arrastou inocentes para a investigação, como William Buell, amigo de Corddry, e Leonard Field, parente do advogado, que havia alugado a fazenda sem saber do plano. Até o chefe da firma de advocacia de Field, John Viater, foi investigado, afinal, quem melhor para saber dos esquemas do que aquele que os encobria?
O que começou como um plano perfeito terminou em uma caçada épica, com alguns bandidos presos, outros foragidos e milhões de libras nunca recuperados. Uma história tão incrível que, até hoje, inspira livros, filmes e debates, até onde a ambição pode levar um homem. E, mais importante, quem, de fato, ficou com o dinheiro? Porque, no final das contas, o Great Train Robbery não foi apenas um roubo. Foi um mito. E mitos, como você sabe, nunca morrem. Mas se o Great Train Robbery de 1963 entrou para a história como o assalto mais ousado do século XX, poucos sabem que, um século antes, a Inglaterra já havia sido palco de outro golpe tão audacioso quanto e igualmente envolto em mistério. Estamos falando do grande roubo do ouro de 1855, um crime que, em plena era vitoriana, expôs as fragilidades de um sistema que se julgava à prova de falhas. Era maio de 1855. Londres, coração do Império Britânico, pulsava com a riqueza de uma nação que dominava os mares e o comércio global. 3 empresas londrinas, em uma operação rotineira, enviavam para Paris um carregamento de ouro em barras e moedas, um tesouro avaliado em centenas de milhares de libras. O plano era simples: os cofres partiriam de trem para Dover, de lá seguiram de navio até Boulogne, e finalmente chegariam a Paris, novamente por trilhos. Cada etapa era vigiada, cada grama do metal precioso, pesada e registrada. Até que, em Boulogne, uma discrepância: os caixas estavam 15 quilos mais leves do que deveriam. Só em Paris, ao abrirem os cofres, a verdade veio à tona: no lugar do ouro, chumbo. Alguém havia trocado o tesouro por metal sem valor, e feito isso com uma precisão cirúrgica. Por anos, o crime permaneceu sem solução. Até que, em 1859, um homem quebrou o silêncio: Edward Ayer, o cérebro por trás da operação. Sua confissão revelou uma trama digna de romance policial. Ao seu lado estava William Pierce, ex-funcionário da ferrovia, que por meses havia estudado cada detalhe da logística do transporte. Pierce recrutou James Burgess, o guardião dos cofres, e William Tester, que tinha acesso aos horários e chaves. Foi Tester quem conseguiu os moldes das fechaduras e garantiu que Burgess estivesse de plantão na noite fatídica, 15 de maio de 1855. Naquele dia, Pierce e Ayer embarcaram no trem como passageiros comuns, carregando uma mala cheia de chumbo. Em uma parada estratégica, invadiram o vagão postal, substituíram o ouro pela carga falsa e desapareceram antes da travessia para Boulogne. Quando o navio atracou, eles já estavam longe e ricos. O plano era tão perfeito que, não fosse pela delação de Ayer anos depois, o caso jamais teria sido resolvido. E aqui está a ironia: enquanto o Great Train Robbery virou lenda pela violência e pelo desafio às autoridades, o roubo do ouro de 1855 foi uma obra-prima de engano e precisão. Não houve tiros, nem máscaras, nem sequer um grito. Apenas inteligência, paciência e um conhecimento íntimo das falhas humanas. Era o espírito da Inglaterra vitoriana em sua essência: ousadia disfarçada de respeito, aventura sob o manto da rotina. E se há algo que esses crimes têm em comum, além do ouro e da audácia, é a capacidade de transformar a história em mito. Porque, no fundo, o que fascina não é apenas o dinheiro roubado, mas a ideia de que, em qualquer época, há quem ouse desafiar o sistema. E às vezes, vence. Agora, imagine capturar essa mesma energia, esse misto de rebeldia e sofisticação, em algo que você pode levar consigo todos os dias. Penhali Gonzaligan, da coleção Pax, faz exatamente isso. Um aroma que evoca o glamour dos salões vitorianos e o mistério dos bastidores, com notas de âmbar, íris em pó e leite de gergelim que se entrelaçam como os fios de uma conspiração bem urdida. Não é à toa que a marca, criada pelo perfumista pessoal da Rainha Vitória, entende como ninguém a arte de contar histórias através dos sentidos. Este não é apenas um perfume. É um convite para viver em uma época onde cada detalhe tinha peso, onde cada escolha podia ser um golpe de mestre. E, assim como os grandes assaltos da história, a liga não passa despercebido. Quer experimentar? O Zolotoia Bloco, o Golden Apple, é o lugar onde esse mundo se revela. Ou, se preferir, siga o link na descrição e deixe que o aroma o transporte para uma Londres onde o ouro pode estar escondido em qualquer lugar, até mesmo em você. Nota: a parte final sobre o perfume foi integrada de forma orgânica ao texto, mantendo a narrativa persuasiva e o tom de a história que vem de uma experiência. E a vida, como sempre, segue seu curso implacável: uns caem nas malhas da lei,
outros fogem como sombras, alguns se escondem nas profundezas de uma Inglaterra que já não os reconhece. Os primeiros a serem capturados? Dois nomes que ecoariam nos jornais como o estampido de um revólver, Roger Corddry e seu comparsa, Bill Buell. Mas a história começa, na verdade, com uma idosa atenta, a senhora Ethel Clark, uma aposentada que alugava garagens e cujo olho clínico mudaria o rumo de tudo. Era uma tarde comum quando dois homens bateram à sua porta. Queremos alugar seu garagem, senhora, disse Corddry, enquanto Buell permanecia em silêncio, os olhos escuros como um segredo mal guardado. Ela concordou, nomeou um preço, e então veio o momento que faria qualquer um desconfiar. Corddry puxou de dentro do paletó uma espessa maço de notas de 50 libras, frescas, quase quentes, como se tivessem sido impressas naquela mesma manhã. A senhora Clark não era boba. Ela tinha visto decentes na televisão, sabia como funcionavam essas coisas. Com a agilidade de quem já desconfiou de muita coisa na vida, pegou o telefone e ligou para Scotland Yard. Dois homens suspeitos alugaram meu garagem. Pagaram em dinheiro vivo, notas de 50, muitas delas. Não sei se tem algo a ver, mas, chequem. E assim, com a intuição afiada de uma mulher que já viu o mundo girar mais de uma vez, ela acendeu a primeira faísca que levaria à queda de um império. A polícia não perdeu tempo. Em um apartamento modesto em Murdoch Uni, encontraram Corddry e Buell antes que pudessem sumir como fumaça. Os jornalistas, ávidos por sangue e manchetes, logo espalharam a notícia, os primeiros caíram. Mas Corddry, o homem que carregava o peso de uma traição nas costas, começou a cantar, ou pelo menos, foi o que disseram. Eu cumpri minha pena honestamente, nunca entreguei ninguém, juraria mais tarde, enquanto as paredes da prisão ecoavam com o murmúrio de que ele havia vendido seus próprios companheiros por um acordo com a coroa. Pouco importava. 6 outros nomes logo se juntariam à lista dos capturados, arrastados pela correnteza de uma investigação que não dava trégua. E então, em 16 de agosto de 1963, o destino decidiu brincar com a polícia novamente. 2 cidadãos exemplares, daqueles que ainda acreditavam na honestidade como virtude, caminhavam por um bosque em Dorking quando tropeçaram em algo que não deveria estar ali, uma pasta de couro de camelo, pesada, cheia até a borda. Dentro? 100.000 libras. Dinheiro suficiente para comprar uma vida nova, uma ilha, um reino. Mas não para eles. Com a integridade que só os ingleses de verdade possuem, levaram tudo à polícia. E foi aí que a sorte sorriu para os detetives. Entre as notas, uma pista dourada, um recibo do Hotel Sonnenbiel, nos Alpes Bávaros. Erifraufield, dizia o documento, com datas que coincidiam suspeitosamente com os dias seguintes ao assalto. A polícia não hesitou. Quando bateram à porta do casal, Leonard Field, ou Airfield, como se fazia chamar, tentou o clássico, não sei de nada. Estava só de férias com a esposa. Essa mala? Nunca vi antes. Mas a mentira tinha pernas curtas. Sua esposa, Lenny Field, foi pressionada, e o jogo de blefes desmoronou. Em questão de horas, mais um elo da corrente estava preso. E assim, peça por peça, o quebra-cabeça se montava. Até que, em 14 de setembro, a rede se fechou sobre os últimos grandes nomes, Roy James, Ronald Biggs, John Daly, Jim Hussey. A maioria da quadrilha estava finalmente sob custódia. Mas não todos. Porque, veja bem, esta não era uma história de amadores. Era um jogo de xadrez onde os peões mais astutos já haviam se movido antes que o tabuleiro fosse montado. E então, em 20 de janeiro de 1964, começou o espetáculo que paralisaria a nação. O julgamento do Great Train Robbery não era apenas um processo, era um evento. Repórteres de todo o país se amontoavam do lado de fora do tribunal, como se fosse a estreia de um filme de Hitchcock. 18 réus sentados no banco dos acusados, enquanto 5 fantasmas pairavam sobre a sala. Bruce Reynolds, o cérebro por trás de tudo, já estava longe. Ronald Edwards, outro fugitivo, Gus Terman, o informante da Royal Mail, havia desaparecido como se nunca tivesse existido, e mais 2 cúmplices, cujos nomes eram sussurrados como lendas urbanas. E então havia James White, Mr. Nobody, o homem que conseguia se dissolver no ar como açúcar na chuva. Mas a primeira surpresa veio com James Daly. Nenhuma prova. Nenhum dedo meu naqueles dinheiro. Eu só bebia com os caras na fazenda, o que mais eu poderia fazer?
O júri engoliu a história. Absolvido. Liberado. E enquanto os outros 11 recebiam a sentença que ecoaria como um tiro na história judicial britânica, 30 anos de prisão, mais do que muitos assassinos cumpriram, uma pergunta pairava no ar: isso é justiça ou vingança? Os réus protestaram, apelaram, gritaram que era uma crueldade sem precedentes. Mas o sistema não cedeu. A Scotland Yard havia levado um tapa na cara, e agora respondia com punhos de aço. Até mesmo Bill Buell, o homem que alugara a garagem com Cordray, foi inicialmente condenado, até provarem que ele não tinha nada a ver com o assalto. Mas a justiça chegou tarde demais. O câncer já o consumia. Morreu entre grades, mais uma vítima de um sistema que, em sua fúria, não fazia distinção entre culpados e inocentes. E então, como em qualquer grande tragédia, vieram as reviravoltas. Lenny Field, o homem que comprará a fazenda com dinheiro sujo, viu sua sentença de 30 anos ser revogada depois que seu advogado, o brilhante John Brough, desmontou a acusação peça por peça. 4 anos depois, ele saía em liberdade. Cordray, o primeiro a cair, também seria solto, mas o submundo nunca perdoa um dedo duro. Para eles, ele havia traído o código. E traidores não duram muito. Mas a verdadeira magia dessa história estava só começando. Em 12 de agosto de 1964, Ronnie Biggs fez algo que entraria para a lenda: escapou. Não foi um plano elaborado durante meses. Não foi um túnel cavado com colheres. Foram 3 minutos. 3 minutos em que uma equipe armada invadiu a prisão de Wandsworth, atirou contra os guardas e arrancou Biggs de sua cela como se fosse um pacote valioso. Ele desapareceu na noite, como um fantasma. Rumores diziam que um gangster conhecido como a Frenchy havia orquestrado tudo. Depois disso, ninguém viu Frenchy novamente. Ou ele se escondeu para sempre, ou o submundo o engoliu. Biggs, porém, tinha outros planos. Com o rosto alterado por uma cirurgia plástica, ele cruzou fronteiras até chegar ao México, onde 2 antigos comparsas já o esperavam: Bruce Reynolds, o mestre por trás do assalto, e Ronald Edwards, outro fugitivo. Lá, eles viveram como reis de um império que só existia em suas memórias, gastando dinheiro que a Inglaterra nunca mais veria. Até que, em julho de 1965, foi a vez de Biggs fazer sua jogada mais ousada. Imagine a cena: um pátio de prisão, um dia comum de exercícios. Do lado de fora, um caminhão de móveis para. Uma corda lançada por cima do muro. E então, como em um filme, Ronald Biggs sobe por ela, pulando para a liberdade enquanto os guardas ainda tentavam entender o que estavam vendo. Não sozinho, 2 companheiros de cela o acompanharam, embora nenhum deles fosse da quadrilha original. Quem arquitetou tudo? Sua esposa, Chandra, uma mulher cuja lealdade era tão feroz quanto sua inteligência. Biggs fugiu para Paris, mudou o rosto novamente e embarcou para a Austrália, onde reinventaria sua vida mais uma vez. Mas a polícia não desistia. Eles precisavam pegar todos. E em 1966, finalmente capturaram Jimmy White, Mr. Nobody, o homem que conseguia ser todos e ninguém ao mesmo tempo. Ele era o camaleão perfeito: um dia, um encanador, no outro, um eletricista. Um rosto comum em uma multidão, até que um vizinho reconheceu sua foto no jornal. 18 anos de prisão. O fim de uma lenda. Ou seria apenas o começo de outra? Mas a vida no exílio, por mais glamourosa que parecesse, tinha um preço. O dinheiro do grande assalto ao trem, aquelas fortunas que deveriam durar uma vida inteira, evaporava como fumaça entre os dedos. Afinal, viver no exterior com identidades falsas, casas luxuosas, carros importados e o constante medo de ser reconhecido não era barato. E quando os cofres secavam, a realidade batia à porta com a força de um mandado de prisão. Buster Edwards, um dos fugitivos mais carismáticos da turma, descobriu isso da pior maneira. Em 1966, com os bolsos vazios e o orgulho ferido, ele fez o impensável: voltou para a Inglaterra. Tupo acabou o dinheiro, como ele mesmo diria mais tarde, com um misto de ironia e resignação. A polícia não perdeu tempo. 16 anos de prisão. O homem que já havia sido dono de uma floricultura, sim, um ladrão de trem virando comerciante de flores, agora voltava a ser apenas um número atrás das grades.
Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Charlie Wilson tentava provar que era possível reinventar-se sem perder o estilo. Na Canadá, ele trocou a vida de foragido pela fachada de um cidadão modelo, sócio de um clube de golfe, frequentador de eventos beneficentes, marido exemplares. Mas a Scotland Yard não esquecia. Eles vigiaram sua família por anos, esperando o momento certo. E em janeiro de 1968, quando seu cunhado cruzou o oceano para uma visita inocente, a armadilha se fechou. Policiais britânicos e canadenses trabalharam juntos para prendê-lo. A ironia. Os vizinhos de Wilson, aqueles mesmos que o viam como um pilar da comunidade, escreveram uma petição à polícia: levem-no, se precisarem. Ele é um criminoso. Mas deixem sua esposa e filhos. São as melhores pessoas que já conhecemos. A mulher e as crianças ficaram. O sonho canadense, não. Bruce Reynolds, o cérebro por trás do assalto, era outro que sabia como gastar fortuna com classe. Do México, ele pulou para o Canadá, depois para Vancouver até o frio o expulsar. Nice, na França, tornou-se seu novo refúgio. Lá, viveu como um playboy, hotéis 5 estrelas, jantares em Las Vegas só para ver Frank Sinatra cantar, aulas de mergulho e tiro ao alvo. Seu filho, anos depois, juraria que o pai era James Bond reencarnado. Mas até para o mestre da fuga, o dinheiro acaba. Em 1968, Reynolds cometeu o mesmo erro de Edwards, voltou à Inglaterra. E, como um roteiro previsível, foi preso na chegada. E então havia Ronald Biggs, ou melhor, Ronnie Biggs, o homem que virou lenda. Depois de escapar da prisão, passar por uma cirurgia plástica em Paris e sumir na Austrália, onde, por pura ironia, trabalhou como decorador de programas policiais na TV, ele soube que a Scotland Yard estava no seu encalço. Seu próximo destino? Rio de Janeiro. Lá, Biggs não só se escondeu, ele floresceu. Tornou-se pai de um filho brasileiro, o que, por uma brecha legal, o protegia da extradição. Vivendo abertamente, deu entrevistas, gravou música com os Sex Pistols, no One Is Innocent, uma faixa que se tornou o hino de sua rebeldia, e virou um símbolo da resistência contra o sistema. Imaginem, um ladrão de trem, tomando uísque em Copacabana, rindo das autoridades britânicas que não podiam tocá-lo. Por décadas. Até que, em 2001, com 71 anos e a saúde frágil, Biggs decidiu voltar para casa. Não como um fugitivo, mas como uma celebridade. Desceu do avião em um espetáculo mediatizado, declarou à imprensa que só queria tomar uma pinta de bitter no pub de Margate, como um verdadeiro inglês, e foi direto para a prisão. 8 anos depois, libertado por razões humanitárias, o que, para muitos, foi apenas mais um capítulo de sua saga de desafiar as regras, Biggs morreu em 2013, aos 84 anos. Seu funeral? Uma mistura de homenagem e espetáculo, com ex-companheiros de crime comparecendo como velhos soldados de uma guerra que ninguém mais lutava. Porque, no fim, eles se tornaram algo mais do que criminosos. Eram sobreviventes. E, como em qualquer grande história, os sobreviventes têm memórias para vender. Mas a história não termina aqui. Porque enquanto alguns afundaram no próprio passado, outros transformaram o crime em arte ou, pelo menos, em um negócio lucrativo. Tomavam Buster Edwards, o ex-boxeador que, após sair da prisão, trocou as luvas de lutador por buquês de flores. Sim, o mesmo homem que ajudou a planejar um dos maiores assaltos do século passou os últimos anos vendendo rosas na estação de Waterloo, como se cada pétala fosse uma ironia do destino. Em 1988, sua vida virou filme Buster, estrelado por Phil Collins, que, entre uma canção e outra, interpretou o bandido florista com um misto de nostalgia e tragédia. O final. Em 1994, Edwards foi encontrado enforcado em sua própria garagem, como se o peso da fama, ou da culpa, tivesse sido demais para um homem que já havia carregado sacos de dinheiro roubado. E então havia Roy James, o ex-piloto de corrida que, antes de se tornar especialista em roubar trens, aprendeu a trabalhar prata como ourives. Um detalhe curioso, seu antigo colega de ofício? Ninguém menos que Bernie Ecclestone, o magnata da Fórmula 1. Sim, o mesmo homem que cumpriu pena por assalto acabou esculpindo o troféu da Fórmula 1, uma peça que, ironicamente, premiaria os vencedores de uma competição onde ele próprio falhara como piloto, quebrou 3 carros e nunca decolou de verdade.
Mas a vida de James foi um zigue-zague de reinvenções. Em 1983, foi preso novamente, dessa vez por contrabando de ouro e prata sem pagar impostos. Depois, veio a acusação de violência doméstica e estrangulou e espancou a esposa, ganhando mais 6 anos atrás das grades. Em 1991, fez uma ponte de safena. Em 1997, morreu logo após sair da prisão, como se o sistema penal fosse uma espécie de rodízio macabro: entra, sai, morre. Roger Corddry, o primeiro a ser pego, teve sua parte do butim confiscada pela polícia e passou o resto dos dias em anonimato. Seu filho, anos depois, revelaria em entrevistas: meu pai roubou aquele trem, sim. Mas Corddry não teve o mesmo destino trágico de outros. Bruce Reynolds, o cérebro por trás do assalto, saiu da prisão em 1983, só para ser preso novamente, dessa vez por tráfico de cocaína, mas foi absolvido. Depois, virou escritor, consultor e até participou do reality show que trouxe Ronnie Biggs de volta à Inglaterra em 2001, no espetáculo midático onde o velho bandido, já debilitado por 2 derrames, bebeu uma pint de Guinness em solo britânico pela primeira vez em décadas. Reynolds morreu em 2013, deixando para trás memórias e a sensação de que, no fundo, sempre foi mais um showman do que um criminoso. John Daly, o único absolvido por falta de provas, descobriu que seus parceiros haviam dilapidado sua parte do dinheiro. Trabalhou como faxineiro pelo resto da vida, ganhando o apelido de Gentleman John dos vizinhos porque, mesmo na miséria, mantinha a postura. Nunca deu entrevistas. Nunca traiu o código. Sabia que, se abrisse a boca, a polícia encontraria um jeito de reabrir o caso. Morreu levando o segredo para o túmulo, como um último ato de lealdade a uma era que já não existia. E então havia Tommy Visby, o sortudo. Porque, enquanto os outros confiaram seu dinheiro a mãos erradas, ele entregou a fortuna aos irmãos que, ao contrário dos comparsas trapaceiros, investiram. Nos anos 60 e 70, sem rastreamento bancário ou leis anti-lavagem como hoje, o dinheiro multiplicou-se. Visby viveu em uma mansão no sul de Londres, prova de que, às vezes, o crime compensa. Enquanto isso, Dinwiddie descobriu que sua parte havia sido esbanjada por um amigo. Na década de 80, voltou ao crime, dessa vez, tráfico de cocaína. Preso com 1 quilo da droga, fez um acordo gentleman: peguem só a gente, deixem nossas mulheres em paz. Cumpriu pena, escreveu um livro, onde jurava ser contra drogas, claro, e morreu como mais um ex-bandido que virou autor. Bob Welch saiu da prisão manco com uma lesão na perna adquirida atrás das grades e descobriu que seu dinheiro também havia sumido. Tentou recuperá-lo, sem sucesso. Mas, ao contrário dos outros, seus investimentos clandestinos deram certo: apostas com agiotas subterrâneos renderão-lhe uma fortuna. Mudou-se para o sul da Espanha, comprou um bar, foi acusado, e absolvido, de tráfico de maconha, e morreu em 2016, em sua cama, como um aposentado qualquer, só que com um passado muito menos comum. E os que escaparam? Ah, esses foram os mais inteligentes. A polícia sabia quem eram, estavam em listas de informantes, mas sem provas diretas, não podiam tocá-los. Henry Thomas Smith, por exemplo, comprou 28 casas, um hotel e um pub em Portsmouth. Viveu até 2008, rico, livre e sem nunca ter sido formalmente ligado ao assalto. Frank Pembroke, Owen Pembroke, outro fantasma do roubo, foi pressionado pela polícia até que, em 1963, uma mala com 47 mil libras esterlinas apareceu misteriosamente numa cabina telefônica em Londres. A versão oficial: Pembroke, espremido nos interrogatórios, teria devolvido a parte do dinheiro em troca de imunidade. A polícia levou a melhor e a crítica pública, porque, no fundo, todos sabiam, era uma negociação suja. Anos depois, seu filho confirmaria: meu pai roubou aquele trem e devolveu uma parte à polícia no acordo. Pembroke morreu sem jamais ser condenado. E Agathe, o maquinista substituto que, em pânico, não conseguiu mover o trem, fugiu para casa e contou tudo à esposa. Ela queimou suas roupas, temendo que a polícia ou os bandidos o encontrassem. Agathe passou os 15 anos seguintes esperando que batessem à sua porta. Nunca aconteceu. Morreu velho, esquecido, o único que por pura incompetência no dia do crime nunca pagou por nada. Reynolds, anos antes de morrer, admitiu em uma entrevista: Agathe estava envolvido, sim. Mas ele era só um peão. Como todos nós, no fim das contas.
Porque, no grande esquema das coisas, o assalto do século não foi sobre dinheiro. Foi sobre sobrevivência. E, como toda boa lenda, alguns viraram heróis, outros viraram pó e uns poucos, por pura sorte ou astúcia, viraram lendas. Agathe era aquele mesmo maquinista que nunca chegou a conduzir o trem. Mas, no fim das contas, nem sequer lhe demos o benefício de um julgamento. Nem mesmo os 12.000 libras prometidos para afogar as mágoas no álcool. Nada. Ele saiu de mãos vazias, como tantos outros, engolido pelo mesmo sistema que ajudou a burlar. E então a Ostris o caso mais turvo de todos. Um apelido que a polícia interpretou de maneiras tão díspares quanto absurdas. Seria ele um Ostrisam por nascer em Wild da Irlanda, como um animal enjaulado? Ou seria Wilman, um dos possíveis cúmplices, cujo nome se perdeu nas entrelinhas da investigação? Anos se passaram até que um nome surgisse, Patrick M.C. Kenna. Um homem da banda de Ulster orelhado pela Royal Mail, irlandês de sangue, mas não de Ulster, e sim de Belfast. Quando a polícia finalmente bateu à sua porta, décadas depois, encontrou apenas seus filhos, atônitos ao descobrir que o pai havia sido o informante do crime do século. Nenhum centavo foi encontrado em seu apartamento. Ele morreu na pobreza, como tantos outros, mas levou consigo o título não oficial de Ostris, o homem que deu a dica e não recebeu nada em troca. E agora, a pergunta que não quer calar: onde está o dinheiro? Os registros oficiais divergem desde o início. A Royal Mail declara 2.631.000 libras roubadas. A polícia, 2.595.000, ou seja, mais de 30.000 já haviam evaporado antes mesmo de o caso ser aberto. Dessa fortuna, a maior quantia recuperada pela lei foi a parte de Cordray, 141.000 libras. Outros 100.000 foram encontrados nas malas de couro de camelo da família Pillsworth. Mais 36.000, escondidos sob o revestimento do furgão de White. E 47.000, jogados em uma cabine telefônica por um tal de Pembroke ou Frank Munro, dependendo de quem você perguntar. No total, menos de 400.000 libras retornaram aos cofres do Estado. O restante 2,2 milhões desapareceu como fumaça. Uma parte foi lavada. Outra, diluída entre parentes e cúmplices. Os 3 fugitivos que rumaram ao México queimaram sua fatia em vidas de luxo, mas a maior porção do butim teve um destino mais astuto, foi reinvestida. Prédios, pubs, propriedades como aqueles tesouros escondidos nos móveis da Madame Petukova, que você podia tocar, mas nunca levar. O dinheiro estava lá, camuflado na economia legítima, transformado em tijolo e cerveja, esperando que o tempo apagasse seu rastro. E assim chegamos ao epílogo dessa saga, onde a história se dobrou sobre si mesma como um baralho bem embaralhado. Bruce Reynolds, o cérebro por trás de tudo, o homem que levou o filho para jantar suntuoso e ver Frank Sinatra, que para o garoto era nada menos que James Bond em carne e osso. Esse mesmo Reynolds teve um filho que se tornou membro da banda Alabama 3. Sim, aquele Alabama 3, responsável pela trilha sonora de um dos maiores seriados de todos os tempos, Os Sopranos. A música Woke Up This Morning, escrita pelo filho de Reynolds. É assim que o crime se entrelaça com a cultura, que se mistura com o tempo, que se transforma em lenda. O grande assalto ao trem não foi só um roubo, foi um terremoto que abalou instituições, alimentou mitos e, no fim, deixou mais perguntas do que respostas. Porque, no fundo, as melhores histórias não terminam. Elas apenas se disfarçam, esperando que alguém, talvez você, encontre a próxima pista.